Olá, estamos começando mais um Questão de Opinião. Estou aqui recebendo os meus colegas, a dupla, né, que eu recebi há pouco, para a gente falar dos primeiros 30 dias da gestão do prefeito Evandro Leitão, né? É o Roberto Moreira e o Roberto Maciel, são nossos colunistas aqui de política do Opinião CE. E o tema hoje, né, assim, a gente seguindo um pouco a linha do que a gente fez, a gente tem um tema saindo de Fortaleza, ou abrangendo um território maior do que Fortaleza, a gente vai falar desses primeiros 2 anos da gestão do governador Eumano de Freitas, né, que está chegando aí nesse ponto de virada da gestão e tudo. Já tem se falado muito sobre 2026 e tudo, mas estou adiantando um pouquinho a conversa. Queria dar as boas-vindas para vocês. E vamos falar do Lula também, né? Porque é um link só aí, né? 3 vezes mais forte, 4 vezes mais forte, né, Roberto? Não tem como não falar dos aliados também, né? Bacana. Queria que vocês fizessem primeiro aí uma avaliação geral desse primeiro biênio, né, que a gente teve aí do governo do estado sob a gestão do Eumano de Freitas. Eu posso começar? Bom, olha, à vontade, você é o nosso anfitrião. Não. O Ceará passa por uma transformação muito grande. A percepção da sociedade é de que é extremamente positivo esse projeto que está em execução, que, segundo o governador, está completando 18 anos. É um ciclo positivo do Estado. Isso não significa que seja um ciclo político. Há a diferenciação aí, né? Você tem um ciclo de gestão e você tem um ciclo político que já está se alternando, né? Nós saímos de uma liderança do Ciro, a predominância do Cid, irmãos, mas de pensamentos diferentes, correntes diferentes. Chegou agora a era da liderança do Camilo. Isso do ponto de vista político. Mas do ponto de vista de projeto, de Ceará, de desenvolvimento, ele segue imexível, como diria. É um projeto muito focado numa linha forte, voltada para a educação. Tem uma linha outra tênue e muito também compreensiva do ponto de vista da infraestrutura, que atrai negócios e tem tido muitos bons resultados. E tem também os seus percalços, né? Não tem assim, um sucesso absoluto, porque são políticos que defendem direitos humanos. Eles ficam pisando em cima de uma linha dura de não sair disso, que é você cuidar das pessoas. E nesse pensamento de cuidar das pessoas, há uma vulnerabilidade, que é você cair, né, de certa forma, numa situação de que a sociedade, ou uma parte da sociedade, acha que você protege o que é errado, o bandido. E não é assim. Essa linha de pensamento mais socialista, mais voltada para a defesa das pessoas, ela pensa muito mais no ser humano. Ele acha que o pessoal de direitos humanos acha que se essa juventude que está aí, essa juventude que está na facção, ou mesmo os adultos que estão matando no feminicídio, eles tiveram um problema sério para o passado deles, que foi a falta de educação. Então, eles acreditam que poderá mudar o Estado educando as pessoas. Mas essa linha de pobreza que não consegue ter fim, né, também é um problema. Então, o Ceará das oportunidades, ele está chegando, pelo menos os números estão aí. O governador Eumano exibiu para a gente aí na imprensa, o Roberto estava lá, números exitosos de geração de emprego. Ontem mesmo, né, 56 mil novos empregos, carteira assinada. E é uma coisa que as pessoas hoje nem pensam muito mais na carteira assinada. Você tem muito mais gente trabalhando sem carteira assinada do que com carteira assinada. Apesar da carteira assinada ter um peso melhor, porque garante à pessoa um futuro, uma aposentadoria, uma assistência social melhor. E há
uma confluência aí de pensamentos, né, de debate, de que não precisa ter carteira assinada para ter direitos, que só deve assinar quando tiver mais velho. Isso é uma enganação, né? Você, agora mesmo, né, o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas internadas em hospital, acidentadas de trânsito, que são pessoas que trabalham com aplicativos, entregador de pizza, motoboy, enfim, Uber. E essas pessoas estão internadas, muitas em casas, enfermas, e não têm uma pensão, né? Não tem um apoio da Previdência Social, INSS, e nem das pessoas que defendem essa tese, que não assinem a carteira, nada, né? Que não tenha nenhum direito, que não pague nenhuma proteção de seguro, nada. Então o Brasil vive essa controvérsia e não é diferente que o Ceará vive também. Então eu vejo o governo Elmano como um governo realizador. Ele disse ontem, eu não saio do projeto. O projeto é aqui, existe, sou eu, começou com o Cid, seguiu com o Camilo, agora sou eu. Nós temos um projeto, um rumo, um pensamento, uma filosofia e nós estamos nela. Então nós vamos sentar à mesa em 2026 para saber o que é que nós vamos fazer para a eleição e para se tornar vitorioso, para seguir em frente em 27. Isso, Roberto, dá licença, isso aí, de certo modo, confirma ou dá uma resposta ao que muita gente pergunta. Elmano vai ser candidato à reeleição? Sempre se pergunta, aliás, a qualquer gestor que esteja ali na beira do gramado para entrar de novo no campo, né, para entrar no campo, vai para a reeleição? Essa colocação dele meio que deixa isso respondido, né? Porque é muito claro que um projeto, e é legítimo que um projeto precise se organizar, para se articule, para continuar. E eu acho que o Elmano está tentando fazer isso aí de uma forma bastante, eu diria até competente. Você falou agora da questão dos empregos, e eu acho bem relevante a gente lembrar que o Ceará, no campo industrial, somente no emprego da indústria, o Ceará alcançou o topo no Nordeste, é o estado com mais empregos gerados na indústria em 2024 e é o 6º do país todo. Um estado que até recentemente era considerado apenas um estado pobre, um peso nas costas do governo federal e tal, essa coisa toda. Hoje o Ceará tem um desempenho importantíssimo, é o 6º melhor nível de geração de emprego no país todo, emprego industrial no Brasil todo, né, no país todo. E isso faz uma diferença. Eu tenho alguns seguidores, Delano, o Roberto, e que são de direita. Um deles é o Gaudêncio Lucena, né, que virou um ultradireitista, um empresário, um sucedido. Ex-vice-prefeito. Ex-vice-prefeito. Ele disse, por que vocês exaltam tanto o PIB do Ceará se ele não passa de 2%? Ou fica por ali? Por que vocês falam em tanto sucesso? Ele é uma linha de oposição ao PT, ao governo Elmano, ao governo Lula. E eu digo sempre que só em você se manter onde você está e crescer 0,01, 0,02 do PIB nacional, porque ele fala não do PIB local, ele fala em referência ao nacional, que é muito difícil. Aí eu sempre digo, olha, não existe um estado mais organizado economicamente no Brasil do que Santa Catarina. Não pelo governo que tenha feito. Não o governo fez. Eu morei em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu sei. Lá a economia ela é regionalizada pelo próprio desejo do empresário, do produtor. Então você tem uma linha do Vale do Itajaí mais voltada à indústria, à tecnologia, à pesca, à confecção. Aí você tem um centro, o sul de Santa Catarina, que é voltado para a cerâmica, para o carvão mineral, para a economia, avicultura. Então é um estado bem desenhado do ponto de vista econômico. E o Ceará está se tornando isso. Aí as pessoas olham para mim e dizem, poxa, mas você quer agradar. Não é agradar, é uma realidade, é só você andar. Você tem uma região de ouro hoje no Ceará, como chama o ex-vice-governador,
do PSDB, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, o Maia Júnior, que ele disse que o Porto do Pecém, a região de São Gonçalo do Amarante hoje, é a região de ouro do Ceará. E está se tornando isso. A partir do CID, que fez uma refinaria lá. Aliás, uma siderúrgica lá e insiste até hoje numa refinaria. Isso mudou o PIB daquela região e influenciou no PIB do Ceará e no PIB nacional. Agora, o governador Elmano vem seguindo. Ontem mesmo anunciou que vai construir uma nova área do porto. Em torno de 700 milhões de reais vão ser investidos, porque vai ter a indústria do hidrogênio verde. E se fala em 120 mil empregos. Se ele atingir essa meta, o Ceará terá, sem dúvida, quase que o pleno emprego. Agora mesmo o CAGED anunciou que a taxa de emprego no Brasil caiu para 6,2%. Então, as pessoas estão começando a ter emprego. E eu acho curioso, Roberto, que você falou dessa questão do emprego, e aí nesse contexto lá do PECEM, do hidrogênio verde, é que a gente vê também uma iniciativa, né, um esforço político, né, que não deixa de ser político, para que você tenha estruturas de educacionais para que esses empregos fiquem aqui. Né? A gente tem ali o ICO, está pleiteando aí uma faculdade que tem sobre essa questão das energias renováveis. A gente aqui, o ITA também, que foi trazido para o Ceará, vai a partir de 2027, quando as aulas começarem aqui, né, serão cursos dessas novas fontes energéticas e tudo. Então a gente imagina também de que esses empregos ficam aqui, né, porque não é um emprego ultra especializado que você vai trazer simplesmente gente de fora para ocupar, né? O prefeito de São Gonçalo também tem essa visão, né, de você capacitar. Captou muito bem, é a questão da educação. Aí você tem uma educação de formação do jovem, do adolescente, né? No ensino fundamental, no ensino médio, você vem para o ensino de tempo integral e o profissionalizante em seguida, que você já vai gerando um emprego para o jovem. Então, essa filosofia ela está dando certo. Claro que você não tem a fonte de recursos gigantesca e necessária para você fazer toda essa revolução num momento só, porque o governo federal ele se agiganta, mas ele não tem também dinheiro para tudo isso. O próprio governador, na conversa dele de ontem, disse, o MEC, ele dá, depois de um ano de implantado o ensino, não é isso, Roberto? De tempo integral, recursos para você manter a escola. Mas no primeiro ano, a prefeitura não tem dinheiro, quem está bancando é o Estado. Então você tem aí uma puxada grande do cofre público para você fazer tudo isso. Agora você vai fazer isso no Estado inteiro, aí você não tem dinheiro. Aí vai faltar para a saúde, vai faltar para a infraestrutura, porque a receita do Estado não cabe tudo isso. E a educação não é de curto prazo, né? É um Exatamente. Processo longo que dura uns bons 10, 12 anos, isso somente no ensino básico e no ensino médio, né? Quando chega depois... E o governador, né, na fragilidade do Estado, ele reconhece o problema da segurança pública. A educação que está sendo dada, ela ainda não atingiu essa meta. Ou atingiu muito pouco, que é o doutrinado, o jovem que está na escola, que está nos projetos culturais, ele ainda não se convenceu de que o seu futuro está nesse momento de estudar, de participar de cultura, esporte, para ele ser uma pessoa que não tenha um pensamento voltado para essa coisa de facção, para reconhecer na comunidade que ele mora, né, que deve ter essa mesma vida, convencido pelos bandidos, por pessoas que gostam de introduzir crianças no crime. Então, o juízo ainda do jovem, ele ainda não saiu, né, para pensar melhor essa questão. E a ideologia, o governador fez questão de falar também nisso, hoje é preocupante, porque as pessoas estão querendo, através das redes sociais, levar o jovem para esse caminho da vida mais fácil através da droga, através do roubo, através do assalto. E isso é um erro, porque vão todos ser presos, processados, mortos. Esses jovens que estão sendo mortos nessa questão das facções, o governador deixou muito claro, são todos envolvidos em facções. Não é a juventude que está na escola,
É a juventude que não quer ir para a escola. É a juventude que está querendo sempre, de certa forma, se juntar a esses movimentos que prejudicam a família, que prejudicam o futuro das pessoas. E ele acha isso uma barbaridade. E principalmente, ele usou até uma expressão, é ser antipatriota, é ser anti-brasileiro, você defender esse tipo de coisa nas redes sociais, quando você deveria era defender, né, estudar, ter educação, formação profissional, procurar o melhor para poder crescer na vida. Aí, isso é até um discurso meio lógico e desnecessário, mas ele tem que existir por causa da força da gigante que hoje se tornou essas facções. Ele fala até em sintonia com o governo federal que isso já tomou conta do mapa do Brasil e do mundo, né? Eu conversando particularmente com o governador, ele dizendo assim: Roberto, você viu a posse do Trump com 26 mil seguranças? Então, o povo americano também vive isso. Para você ter uma posse do presidente da República, num salão fechado, como foi, você mobilizar 26 mil pessoas das forças de segurança, além do resto do país. Estamos falando só da cidade de Washington, onde ele tomou posse. Existe mais ou menos, Roberto, uma queda de braço entre dois poderes. O poder instituído, legal, o Estado, contra um poder paralelo. Um poder que é isso que o Roberto falou, que tem deformado, que tem tornado sem identidade, sem propósito, sem finalidade a sociedade. E isso alcança famílias inteiras. E eu acho que esse é o grande desafio, é um dos grandes desafios que o governo do Elmano, nesse segundo ano, ou nesse primeiro biênio, tem enfrentado e precisa se organizar de uma forma extremamente eficiente, até para ser diferencial. O Ceará tem esse positivo diferencial na educação, positivo diferencial na geração de emprego, e na segurança está, vamos dizer assim, no nível baixo que outros estados estão, porque existe, eu diria, uma dificuldade, uma incapacidade de enfrentamento desse. Assim, na verdade, o que parece é que há uma descoordenação que acaba facilitando. De vez em quando a gente tem notícia de o criminoso fulano de tal foi preso lá no interior do Pará, daqui do Ceará, ou então o cara lá do Maranhão foi preso em Fortaleza. Então eles se movimentam de uma forma muito mais com muito mais fluidez do que a nossa segurança é capaz de conter. Então eu acho que esse é o grande desafio que tem sido colocado diante do poder público, e o grande desafio que exige diálogo, exige investimento, exige uma série de medidas que se tem de buscar. E é um desafio óbvio para o governo do Elmano. Você falou dessa questão, eu lembrarei que ele, dentre os governadores do estado, dos governadores de estado brasileiro, ele é um dos que mais que defende de forma mais reiterada essa questão da integração da segurança com o governo federal, né? Ele sempre fala muito isso, ele cobra isso, que o governo federal chegue mais junto, que tenha essa articulação, né? Essa questão da troca e tudo, que é uma tentativa também que o governo tem feito. Dentro dessa questão da segurança, eu queria que vocês pudessem falar de um programa, foi talvez o primeiro grande programa do governador, sem dúvida nenhuma, é uma das marcas do governo dele, e que vai também contra essas causas, ataca um problema social, que é o Ceará Sem Fome, né? Que ele também atinge muito essa questão das comunidades. Se você me permitir, sim, eu queria encerrar esse capítulo da segurança, ainda em cima da fala do governador Elmano com a imprensa. Ele chamou para o debate os opositores, provocado pelos jornalistas. Ele disse: vocês falam que o Roberto Cláudio e o Capitão Wagner ficam criticando, falando o dia inteiro de violência e tal. Qual a proposta deles?
Eles nunca bateram aqui a porta do abolição, ou nunca me procuraram para a gente discutir esse assunto e trazer uma proposta. Eles passam o tempo falando. Ah, porque morreu fulano. Ah, porque mataram o ciclano. Mas qual a proposta deles? O que é que eles têm a apresentar? Então o governador foi muito incisivo nisso. Ele chamou o campo da oposição para conversar sobre isso. Ele disse, eu não me omito, traga a proposta. Qual é a proposta? Estão aí falando há anos. E o que é que eles têm de sugestão? O Roberto passou pela prefeitura. O que é que ele fez nessa área? Nada, segundo o governador, né? O capitão Wagner teve a oportunidade, foi secretário em Maracanaú, foi líder de motim. O que é que ele fez? O que é que ele resolveu? Nada. Fez foi crescer o negócio. De tanta publicidade que eles dão, de tanto afeto que eles têm a essa questão da violência. Aí outro momento do governador sobre essa questão foi a raiz de tudo, que para ele é fundamental, que é você ter uma segurança pública inteligente. Ele disse que trouxe esse secretário aí, o Roberto Sá, porque ele viveu muitas experiências na PM, na Polícia Federal, e foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que é o estado mais violento do Brasil, onde as facções dominam, controlam as milícias. A cidade do Rio de Janeiro é totalmente comprometida com isso. Então ele trouxe para ele combater essas facções através do serviço de inteligência que foi implantado. Ele até citou o caso da Perforce, né? Que hoje, se vocês virem os filmes americanos de investigação, hoje a Perforce tem tudo isso. Pega um fio de cabelo, pega um fio de cabelo, pega uma marca de digital, eles fazem todo o apurado na cena do crime e eles conseguem chegar nas pessoas. Então, o Elmano deixou muito claro que essa pauta é uma pauta preocupante e ele vai para cima. Ele disse que, nós vamos já conversar sobre o Lula, né? Ele disse que o governo federal não fez a entrega nessa área. Está faltando fazer a entrega em outras áreas. E remanescente a isso, ele disse que lamenta as pessoas viveram uma situação, pelo que ele diz, de extrema necessidade de ver e de presenciar essa violência corroborada por pessoas que não deveriam estimular, que é o capitão Wagner e o Roberto Cláudio. Então, me parece que ele chamou os dois aí, dizendo assim, esses são meus dois adversários no meu projeto de reeleição. Chamou para o ringue. Né? Então, ele parece que selecionou já, então, esses dois vão ser meus adversários. Pode aparecer outro, mas por enquanto são esses dois. Roberto, mas, Delano, e eu acho o seguinte, a gente precisa considerar também que tanto o capitão Wagner, ex-deputado federal, quanto o ex-prefeito Roberto Cláudio, eles estão cumprindo o papel que a oposição dá para eles. Oposição, precisa colocar questionamentos, dificuldades, vamos dizer assim, para a situação, para o governo. Essa é a função, coisa que o PT fez durante muitos e muitos anos. A vida toda. Tasso Gereissati, eu não sei nem como é que ele dormia. Ciro Gomes, não sei nem se ele dormia com a oposição que eles sofriam do PT. Faz parte da oposição. É do jogo. Esse é o jogo. É óbvio que a oposição precisa ser ética, precisa ser respeitosa, precisa respeitar o cidadão também, não só o adversário, vamos dizer assim, e precisa seguir aquelas regras que a boa política estabelece. Se for uma oposição leviana, uma oposição que deixe para trás qualquer noção ou as devidas noções de respeito, de responsabilidade, essa aí, obviamente... E a gente vê muitos e muitos exemplos aí acontecendo. A gente tem o caso extremamente recente da deputada Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo, que foi cassada recentemente, ontem, aliás, cassada por divulgação de fake news, falando sobre manipulação de urna numa cidade do interior de São Paulo. A deputada Samia Bonfim apresentou a reclamação ao TRE de São Paulo. O TRE, agora, cabe a ela recorrer às instâncias superiores da Justiça Eleitoral.
E esse é o exemplo da oposição que não acrescenta nada. Não acrescenta debate, não acrescenta melhoria, qualificação. Delano, o Roberto tocou num negócio aí, um ponto que é muito importante. A vida é um espelho. Se teu filho vê tu cometendo crime, ele vai querer cometer. Essa Carla Zambelli, com todo respeito, ela é uma mulher, é uma liderança, ela é uma pessoa, enfim. Ela sai armada, com a pistola na mão, atrás de um militante em São Paulo, para matar a pessoa por nada. Aí vem um mau exemplo. O Congresso Nacional era para ter tirado o mandato dela. Uma pessoa que tem a responsabilidade social que ela tem, a responsabilidade de fé pública. Você imagina uma deputada federal correndo atrás de uma pessoa simples, um homem negro, para matar, e os outros puxa-saco dela, os capangas, protegendo. Armados também. Armados, podendo segurar e dizer, a deputada só não pode fazer isso. E não aconteceu nada, absolutamente nada. Então, esse exemplo também, Delano, do policial corrupto, do juiz corrupto, do desembargador corrupto, isso também colabora para a violência, porque você cria a cena da impunidade. Magistrado recebendo dinheiro, propina grossa, grande, sacos de dinheiro, apartamentos, carros, lancha, para poder dar habeas corpus nos plantões. Aí você vê aí desembargador pagando milhões de reais a colegas de profissão, imoralmente. E a toga de um juiz é uma coisa que deve ser inabalável, respeitada. Um juiz tem que ser um homem sério, íntegro, então não abraça a causa. E as pessoas veem isso. Por que esse juiz é bandido? Eu não posso ser. Então o Brasil precisa de corretivo. De corretivo para poder você também exigir da população o devido respeito à lei. Até porque lei nós temos, né? Temos as leis. Agora, quando um jovem, quando um ser humano de idade avançada mesmo, ele não tem prosperado na vida, por que eu não posso ser igual ao juiz? O juiz ganha dinheiro com a canetada. Por que eu não posso tomar o dinheiro do juiz? Ele vai me proteger, porque eu vou dar uma parte para ele. Aí, voltando para o governador, ele disse assim, nós estamos vivendo um momento extremo. Precisamos mediar conflitos, precisamos dialogar, precisamos acalmar a sociedade e ter um espírito contributivo para a relação entre o Estado e a sociedade. Porque você não pode viver distante disso. Então, eu vou encerrar aqui essa parte da segurança dela, dizendo que me parece que o governador enxerga assim, eu estou fazendo toda essa compra de arma, agora mesmo, né, vai fornecer arma para a polícia municipal que se profissionalizar e tudo. Ele falou da importância do Evandro entrar no processo agora da segurança, melhorar a iluminação da cidade. Aí o Evandro até hoje falou que vai botar umas lâmpadas, já está botando umas lâmpadas aí já, uma lâmpada diferente, bem mais clara, e vai botar uma lâmpada para a noite, para pessoas de idade andar nas calçadas. Então você tem que criar essa coisa humanitária também, social, para você reduzir o crime à noite. Né? Você vê, Delano, um bar em Fortaleza, os restaurantes fecham 10 horas da noite, porque depois de 10 horas essa turma de facção diz que depois é nós. Então isso é uma coisa que agride. Eu vejo que, pelas palavras do governador, não sei se vai dar certo, há um serviço de inteligência hoje montado, muito bem montado, e que está chegando nas facções. Ele até disse que nós vamos seguir o dinheiro, nós vamos seguir e monitorar onde eles estão atuando de forma mais forte, vamos proteger essas comunidades, e nós não queremos guerra, mas se eles quiserem a guerra, vai ter a guerra. Porque o governador já entendeu
que uma coisa é direitos humanos, outra coisa é você lidar com quem não quer mesmo cumprir a lei. Uma coisa que eu acho curioso para fechar esse ponto da gente é que o Elmano ele não nega, né? Na verdade, esse é o ponto, na verdade, mais frágil do governo. E aí, mesmo sob o ataque da oposição, ele não nega que de fato, é um ponto que precisa de melhoria e tudo. E, inclusive, tem essa posição, né? Que acho que a gente podia ir por aí, Roberto, até que você tinha comentado, dessa questão da entrega, né? Do governo federal, assim. Onde é que o governo Elmano tem conseguido... digamos assim, uma entrega, um bom retorno do governo federal, e onde é que está precisando o governo federal chegar mais junto para o Ceará? Eu vejo assim, você enxergar o limite da luz do fim do túnel é simples quando você tem um olhar crítico, né? Oposição e tal. Pelo que o governador apresentou em números lá, em torno de 60 bilhões de reais tem investimentos no Ceará. Globalmente falando, que é um número razoavelmente alto. E ele mostrou que o presidente Lula está sendo muito generoso com o estado do Ceará e apoiando projetos estruturantes importantes. Ele falou do Eixão das Águas, não foi? Eixão. Falou do Eixão das Águas, falou da transferência de bacias no Malha d'Água, lá na região do Sertão Central. Transnordestina. Transnordestina. PECEM mesmo. PECEM, enfim. Projeto estruturante, a duplicação agora da BR, que o Lula vem. 7 de fevereiro. Isso. Então, Delano, esse bolo aí, né, você tem que dividir com o Brasil todo. E o Lula sabe fazer isso muito bem, esse jogo. E ele sabe que o Nordeste, o Brasil tem uma dívida com o Nordeste. E essa dívida, o Lula tá tipo assim, resto do Brasil, eu vou te dar aqui 60%, mais 40% eu vou dar para o Nordeste. E tem sido assim. É por isso que o Lula a gente chama de o santo do Nordeste, né? Porque ele tem essa diferenciação de tratamento com o Nordeste. E você, de certa forma, manter um volume de recursos para 9 estados, né, da região, em detrimento de outros, é uma política muito complexa, porque você cobra um santo e cobre outro. E tem que ser muita habilidade política aí para você fazer com que a sociedade entenda. No PAC, por exemplo, o presidente Lula destinou o maior volume de recursos para a região sudeste, para o Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Quando eu achei um erro. Por que isso? Mas é porque é o maior contingente eleitoral em Minas Gerais, né? Então, o maior contingente eleitoral do Brasil. Nós estamos falando de 60% do eleitorado brasileiro. Praticamente um pouco mais. Então, o Lula também olha para esse lado. Qualquer governador, qualquer presidente da República, olha esse lado. Mas uma boa parte do recurso veio para o Nordeste. Então, o que eu enxergo nas palavras do presidente Lula, que admitiu realmente que a entrega foi pouca, que está faltando a entrega, eu acho que ele disse claramente que vai fazer uma reforma ministerial. Porque não está chegando na ponta. Eu acho que, fora o Camilo Santana, que a gente não está puxando o saco dele, é o único que faz entrega diária. Hoje mesmo, o ministro Camilo Santana assinou o piso salarial dos professores no Brasil. Nós estamos falando aí de 20 bilhões de reais a mais na conta da União como transferência para os professores. Piso de R$ 4.800, não é isso? Isso. Ninguém ganha menos hoje no Brasil do que esse valor. Isso aí, você imagina, Delano, para quem tem especialização, mestrado, doutorado lá na ponta, é um bom dinheiro que a pessoa passa a ganhar. E uma categoria que historicamente foi maltratada, né? Exatamente. Então, o Camilo todo dia tem ações, viajando pelo Brasil, andando, fazendo as entregas, e é isso que o Lula quer. Né? Aí, os deputados federais agora em Brasília já falam que o Haddad só tem até abril, senão ele derruba o governo. Então, é uma cabeça que vai rolar. É como você ontem falou também do Alexandre Padilha, né, Roberto? Que é um político que está no gabinete do presidente da República, que não é aceito pela classe política, porque em Brasília você tem 3 tipos de político, Delano. Você tem o político que é do parlamento,
Você tem o político que é do setor de negócio e você tem o político que é o político profissional, que não tem amor a ninguém, que é o centrão da vida. Então eles concentram muito o interesse deles no que eles defendem. O agro, agora tem a frente católica, né? A frente protestante, que isso é um erro na política brasileira, mas adotaram fazer o quê? Né? Você não podia ter essa percepção para a política. Aí você tem uma igreja hoje dividida entre esquerda e direita, né? Você tem um agronegócio dividido entre esquerda e direita, você tem um setor de varejo no Brasil dividido entre esquerda e direita. Então, o Brasil virou não só uma questão de partidos, mas uma questão de mentes, de pensadores que não conseguem procurar um eixo para viver. Aí se construiu todo esse campo de ódio num jogo político que destrói a nação e você não vê, você não enxerga, você não, assim, a possibilidade de, pô, vamos aqui sentar. O cara responde, o outro já com ódio. É muito difícil isso. E tomara que apareça alguém, não sei se vai aparecer, um Aristóteles, vai ter que surgir aí alguém, um Buda, para tentar, um Gandhi, né? Eu não vejo hoje um cenário capaz de você restabelecer a ordem política brasileira a partir desses movimentos que tem aí de campos diversos que pregoam o ódio e não o entendimento, a convergência. Por exemplo, vai ter agora amanhã a eleição, vamos ter a eleição da Câmara e do Senado. Tem uma declaração do senador Girão, cearense, que diz que o Senado e a Câmara não vão eleger um presidente, vão eleger um tesoureiro de emenda PIX. O senador Girão, inclusive, se lançou candidato em determinado momento. Isso tá ainda se mantém. Porque o Marcos Pontes também se lançou no próprio campo que o Girão já estava tentando. Isso. Eles são candidatos. Estão mantidos até agora. Cada qual com um voto. É como o senador Marinho, né, que é o líder do Rogério PL. Marinho. Ele disse que eles são candidatos deles mesmos. Aí o repórter perguntou para o Rogério Marinho: ô senador, o senhor está falando dos seus colegas, mas como é que vocês se juntaram ao Lula? À esquerda. Todos estão com o Alcolumbre no Senado e com o Mota, que é paraibano, na Câmara. Devem ser os vencedores. Numa aliança da esquerda com a direita. Aí o senador ficou calado. Não, mas isso é normal, porque são o parlamento. Esse parlamento aqui não funciona como funciona na rua, na campanha. Tentou buscar um caminho. Aí tudo bem, é da cabeça dele. Mas o que a sociedade pensa é que esses caras aí, eu não chamo eles de deputados, nem de senadores, esses caras, eles estão ali pelo dinheiro. E a sociedade não consegue compreender essas peculiaridades da vida parlamentar, né? Vamos dizer assim. As pessoas não percebem ou não conseguem perceber que existe a demanda de composição de uma mesa diretora, que tem que haver é importante que haja representatividade. Não é simplesmente um grupo de petistas se juntar e enfrentar um grupo de bolsonaristas que está lá do outro lado, né? Até porque também, vamos pensar desse jeito, seria um massacre, né? Se fosse dessa forma, seria um massacre. Eu fiz um comentário hoje, eu participo dela uma vez por mês, de um debate do UOL com jornalistas regionais. Eles colocam Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, enfim, a se confrontar. E uma das questões era essa coisa da emenda PIX, da emenda secreta e tal. E eu falei para eles que o estado do Ceará era um dos três onde o governante não aceita pagar essas emendas. Emenda parlamentar.
Ele criou uma espécie de ajuda para o deputado indicar uma obra, uma coisa aqui no governo. Mas não ter direito à impositiva, à emenda impositiva. Por quê? Eu estava explicando para eles. O Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, implantou isso lá. Aí o deputado tinha direito, estadual, tinha direito a 500 mil de emenda. Aí, no segundo ano, já pulou para 1.200.000. Agora, o Ricardo Nunes vai ter que pagar 15 milhões a cada deputado de emenda. Se ele não pagar, eles vão caçar. Então virou uma chantagem. A mesma coisa o Congresso Nacional está fazendo com o presidente Lula. Se o presidente Lula não der 90 bilhões para deputado e senador gastar, eles tiram o mandato dele. Por que o Padilha está arruinado? Por que o Haddad está arruinado? Por isso. Por que estão perseguindo o Camilo com o pé de meia? Então, a Brasília para profissional. Brasília é um... E Brasília está conseguindo introduzir no Brasil tudo que tem de ruim lá e não de bom. Porque Brasília também tem algumas coisas boas. O que não presta lá são os deputados, senadores, alguns, né? E isso arruína a política. Eu entendo que quem nega a emenda impositiva nos estados está fazendo o certo. O governador é humano, está fazendo algo muito certo. Os deputados do Ceará querem a implantação da emenda impositiva de 1 milhão. Ano que vem já vai ser 2. O outro 5. Aí vão quebrar o Estado, chantageando. E essa pressão, inclusive, vem da própria base, às vezes, né, Roberto? Tem gente da base também que está interessado aí. Isso. Quem apresentou a emenda aqui foi o Aldir Mota, quando era deputado, que era da base. O dinheiro tem o seu encanto, Delano. Né? As pessoas veem isso muito naturalmente. Mas para quem é o autorizador, quem tem a caneta, dói ver aquele dinheiro sabendo que está indo para o lixo. Os deputados federais e senadores alegam que quem conhece o interior do Brasil é o deputado e o senador. Eu acho que eles conhecem o prefeito, né? O prefeito não é a população. É tanto que estão aí, né? Dizem que no Brasil, o primeiro levantamento da Justiça Eleitoral, são 1.200 que vão ser caçados. Por compra de voto, por roubalheira, enfim, por 1000 situações. Eu prefiro aguardar, né? Hoje a Justiça Eleitoral será caçou. Caçou, né? O senador Sá, né? Porque ele não caçou o mandato dele, né? Caçou o registro, porque ele já vinha no processo de inelegibilidade. Né? Então ele... E como ele, aqui no Ceará, me parece que vão perder o mandato 56. Mas isso é outro episódio que eu critico a Justiça Eleitoral e o Ministério Público. Se existe isso, por que deixa, meu Deus? Aí fica a cidade sofrendo, a população sofrendo. Iguatu, Delano, é um caos, um caos. Eu passei por Iguatu semana passada, Delano, faz pena. Faz pena. Lixo, buraco, uma tristeza, nada funciona nos hospitais, postos de saúde, nada. Nada. E o ex-prefeito fez tudo isso impunemente rindo, se divertindo. Lá no município de Acopiara, levaram os motores dos ônibus, do ônibus escolar. E o prefeito, o ex-prefeito, não acontece nada. Aí, a facção diz assim, olha aí, por que ele pode e eu não posso? Não é? O bandido com legitimidade, né? Um voto. Um voto comprado, voto roubado.
tirado do sonho das pessoas. E aí você vê também casos extremamente preocupantes e absurdos, como o caso do prefeito de Choró. Chorozinho. Choró Limão. Choró, Bebeto, não é o nome dele? O cara tá foragido, foi eleito. No caso do Bebeto, eu tenho uma opinião. Mande lá. Ele é um cidadão, fez o registro da candidatura dele. Ganhou a eleição. A prefeita de Redenção, que era amiga dele, ele estava indicando o candidato a vice, que era a irmã. A prefeita Rosário saiu do acordo. Prefeita de Canindé. Que é tudo ali uma... Saiu do acordo, botou outra pessoa na chapa e perdeu a eleição. Aí procurou um promotor de justiça, que é um rapaz muito decente, que é o Jairo Pequeno Filho, o Jairinho, que é filho do delegado Jairo Pequeno, das antigas. E procurou o promotor e disse que queria fazer uma delação. Aí contou uma história no qual o Bebeto, enfim, participava de um grupo que trabalha com emenda, que papapá, que tem transporte escolar, que tem não sei o que, virou empresário, era motorista. E o que é que tem? Aí o Ministério Público pede a prisão do rapaz, desse empresário, o Bebeto. Aí a vida do cara virou uma desgraça. O cara foi preso, passou 15 dias preso, aqui em Fortaleza, nessas delegacias imundas. E ele, psicologicamente, psiquiatricamente, ele deve estar muito abalado. Eu não sei, que eu não falo com ele nem com isso. A minha impressão é essa, nesse processo. Ele deveria ter tomado posse, a investigação segue, se provar o que a mulher disse, tira o mandato dele. Agora está lá a cidade sem prefeito, a justiça não resolve nada. Mas o homem também não aparece. Sim, mas ele não quer ir para a cadeia, pelo menos eu estou entendendo. Ninguém quer. Ele está dizendo, eu sou um cidadão, eu não estou sabendo nem por que eu estou preso, com mandado de prisão, baseado no depoimento de uma ex-prefeita que perdeu a eleição para mim, porque ele elegeu o prefeito, o grupo dele elegeu o prefeito lá de Canindé. E eles iam lançar realmente uma candidatura conjunta, né? Assim, ele ia ficar com a vice, né? Que era exatamente então, a irmã dele ia para o vice em Ministério Canindé. Público aí não está atuando como deveria ser na lei. Ele criou um julgamento de que o cara é um criminoso. Quem decide isso é a justiça, depois da apuração. Vamos aqui. Esse caso que eu falei aqui de Iguatu, que afastaram o prefeito, depois mandaram ele voltar. A cidade destruída. E até hoje não foi julgado, Roberto. E a copiar a mesma coisa. Aqui na Pacatuba a mesma coisa. Então, estão criando confusão, ou não, né? Aí quem ganha dinheiro é advogado. E muito. Na gestão passada teve o Carlos Carlomano também, né? Que passou por isso. Exatamente, Pacatuba. Destruíram a vida do Carlomano. O Carlomano não é ladrão. Eu digo isso que eu sou um jornalista, tenho muitos anos, acompanho. Ele é político. E o dinheiro que circula na política, Delano, é o dinheiro público. Não vamos imaginar aqui que é dinheiro privado, não. O empresário não dá dinheiro para ninguém, não. Ele pode até ajudar você numa campanha eleitoral, mas ele vai buscar de volta. É a regra. Isso é no mundo inteiro. O Trump gastou agora 600 milhões de reais para se eleger. De dólares. De dólares, aliás. Reais ele não se elegeu, não. É. Você entende? Então a política é assim. O americano, o privado, dá o dinheiro para a campanha. Abertamente. Quem tem mais dinheiro ganha eleição. O que tem? Não é a regra do jogo? Aí esse cidadão aí, Bebeto, eu, presidente do TRE, desembargador Nonato, eu mandava ele tomar posse, tirava esse pedido de prisão, ele tomaria posse e depois, se ficar provado o que o Ministério Público denunciou através do depoimento da dona Rosário, tira o mandato dele e manda ele para a cadeia. Agora você simplesmente
está com a vida destruída, porque todo mundo tem família dela. Filho, pai, mãe. E você, de repente, você tem uma vida arruinada e você diz que é inocente, uma pessoa lhe acusa e que vale o que está acusado. Que está lhe acusando? Não vejo assim. Eu acho que tem muita coisa errada. Eu não duvido, por exemplo, que alguns prefeitos desses sejam bandidos. Não, eu não duvido. Mas você tem que provar. A regra do jogo é a lei. Não é só por suposição, por um depoimento ou outro. Nós temos um caso emblemático no Brasil, que é esse caso da Lava Jato, que é em cima disso. Não é? Eu acho que o juiz Moro agiu politicamente, tomou algumas decisões aloprando, mas muitos empresários devolveram o dinheiro que roubaram. Isso comprovadamente assumiu o crime. E confessaram. Agora, a história da Lava Jato ela tem uma consequência, Roberto, que me parece que é exatamente o que as pessoas reclamam. Assim, essa grande interferência da justiça na política, ela também é uma herança da Lava Jato. Né? Acho que a gente nunca teve... a gente nunca soube tanto o nome de juiz, desembargador, de empresário também. De ministro. Mas assim, porque teve essa força de entrar nisso aí mesmo, né? Assim, e aí você vê realmente essas intervenções e tudo, e aí tem às vezes um tom meio moralista e tudo, que fica ali à margem do que diz a lei, né? Eu acho que a grande deformidade da Lava Jato foi isso que o Roberto falou agora há pouco. Que eles se transformaram, os procuradores e os juízes se transformaram em agentes da política. Que fosse atrás com o Código Penal debaixo do braço de quem praticou, de quem cometeu o mal feito. E aí sim estariam cumprindo o que a Constituição estabelece para eles, que é de ser agentes da justiça, de serem magistrados ou acusadores, enfim, cada qual com o seu papel. E, na verdade, o que eles fizeram foi, e a comprovação maior, eu não consigo ver, a eleição do Deltan Dallagnol como deputado federal, depois cassado, e do Sérgio Moro como senador, e da esposa do Sérgio Moro. Eu acho que vem antes, Roberto. Eu acho que a Lava Jato acabou no dia que o Sérgio Moro caiu no lance do Bolsonaro. Ter deixado de ser juiz para assumir ministro. Exatamente. Você tem razão. Eu acho que ali terminou a Lava Jato. Ele nunca deveria ter feito aquilo. Ele rasgou a toga. E você não pode rasgar a toga. É verdade. E ele rasgou. Sujou a toga. Na verdade, ele já tinha sujado, já tinha rasgado antes. Ele acabou de enxovalhar a coisa. Né? Tirou da cesta de lixo e botou no esgoto. Mas voltando aqui ao nosso tema, né? E o Lula sofre esse processo todo. Porque, olha, não se pode governar um Brasil do tamanho que é, um continente, sem regionalizar a política. Não dá mais. Eu até perguntei para o governador Elmano sobre esse posicionamento dos governadores do Nordeste de não dar um prestígio aos órgãos federais na região. O Denox é jogado no lixo, o Codevasf, a Sudene, os próprios bancos, enfim, as delegacias dos ministérios, as agências. Ô Delano, isso é muito ruim, porque como os governadores não dão menor valor a esses órgãos, eles viraram antros de corrupção. É para lavar dinheiro de emenda, para empreguismo. E eles podem prestar muito serviço. Eu disse, governador, o Denox... Eles têm que prestar, né? Não, Delano, o Denox é um órgão que é responsável por nós estarmos aqui. Que fez as barragens, 40 barragens gigantescas no Nordeste, que abastece os municípios brasileiros, nordestinos. Veja o Castanhão, o Oroz, o Anabuiú. E outros mais aqui no Ceará, são 15. Não, o Denox fez 238 açudes, com 1.200 aí. Então, você tem que respeitar um órgão desse.
Você tem que garantir recursos para ele manter as barragens. Daqui a pouco as barragens estão aí desmontando, matando gente. E aí? Aí vão dizer o quê? Ah, se é de tomar... O governador até respondeu com uma coisa que eu não concordo, que ele defendeu a junção da Codevasp com o Denox. Eu acho que são duas coisas diferentes, estão misturadas, mas está errado. A Codevasp é uma empresa, seria, para fazer poços, para fazer coisas que não são atribuições do Denox. Então, o Denox é barragem. E isso precisa ser respeitado. Esse esvaziamento dos órgãos federais fragiliza a região. Fragiliza. O governador não pode ter essa atribuição de abarcar tudo. Senão ele não vai ter estrutura. E é curioso que essas grandes obras estruturais que a gente falou, grande parte delas é exatamente nesse ponto do que é uma missão do Denox, que é o combate à seca. O governador, Delano, como todos os governadores do Nordeste, não é o Elmano. Todos eles estão absorvendo as obras federais. Esse eixão das águas, cinturão das águas, malha d'água, tudo, poderiam ser obras em parceria com os órgãos federais. Mas o que é que está acontecendo? O governo federal está despachando o dinheiro diretamente para o governador. E o governador gosta. Quando atribuições poderiam ser dadas aos próprios órgãos federais. Isso também é um erro do presidente Lula. O enfraquecimento. E os deputados federais e senadores reclamam isso. Porque também, aqui não tem anjo, né? No negócio não tem anjo. Eles têm interesse também. Porque eles querem manipular o dinheiro, eles querem conferir para poder tirar proveito na ponta. Dinheiro é poder, né? Exatamente. Então, o presidente Lula, quando diz que não está fazendo as entregas, ele está sendo sincero, concordou com as pesquisas, até porque ele não pode ser contra a pesquisa. O Lula é muito inteligente. Eu tenho que buscar uma virada, né? Ele sofreu esse ataque forte do presidente do PSD, do Kassab lá, que foi prefeito de São Paulo, é secretário hoje de governo do governador Tarcísio de Freitas. Ele sofreu o ataque dizendo que hoje ele não seria reeleito, porque não tem as entregas, o governo é fraco, precisa tirar o ministro da Fazenda e tal. Blá, blá, blá. O cara deu a opinião dele. E o Lula riu, né? E disse, não, mas a eleição é só em 26. O governador Elmano, queria que vocês comentassem uma coisa, que assim, a gente tá falando do governo Lula, o governo Lula tá aí em vias, né, tem se falado muito de uma reforma ministerial, né? Aqui no Ceará, o Elmano fez uma reforma na equipe dele também, nessa virada de ano, assim. O que é que tem aí de paralelo com essas ações? O que é parecido, essa eventual troca que o Lula vai fazer com o que o Elmano fez aqui na equipe dele, né? Qual foi a razão que levou o Elmano a trocar a equipe agora na virada do ano? Eu acho que tem o olhar em 2026. O Elmano tem e o Lula vai ter quando fizer a dele. Que não vai. O Elmano, vamos dizer assim, só uma questão de timing ou de tempo a ser investido nisso aí. Mas o olhar para 2026 é fundamental nesse processo. E é bom lembrar, é muito legítimo que uma força política ou que um agente político trabalhe pensando num processo eleitoral, porque é essa a razão de ser do político, é quando ele é aprovado ou rejeitado, é quando ele tem a confirmação do resultado do que ele executou. Então, é o que pesa. Vamos aqui para um caso muito recente, o Sarto. Por que o Sarto foi candidato à reeleição? Porque era fundamental que o grupo dele fosse competitivo num processo eleitoral. Não conseguiu ser. Na verdade, não conseguiu nem ir para o segundo turno. Mas é exatamente por isso. Ele não poderia simplesmente abandonar o barco. Não quero mais ser candidato, não tenho condições de ser candidato. E o Elmano tem essa coisa da defesa de um projeto, né? Então, assim, é razoável que se tenha uma projeção de que o projeto continue, né? O Moreira falou isso agora. O Elmano tinha um secretariado fraco. Venhamos, né? Você tinha uma secretária... Olha,
Qual o maior gerador de emprego do Ceará? O turismo. A secretária, boa pessoa, tudo, inteligente, não tem problema. Mas você precisa ter articulação. Um secretário do nível de um secretário de turismo, eu não sei se o Eduardo vai resolver, mas você tem que ter um nível de conhecimento. Mas se isso passar no DNA, o Eduardo tem uma boa condição, uma boa perspectiva de ser o secretário. Não tenha dúvida. Porque o Bismarck foi absolutamente, inquestionavelmente dinâmico nesse processo todo. Mas você tem que ter, Roberto, todo canto. Não é só o Eduardo, né? Você tem que montar um time. Será que o Eduardo recebeu a Secretaria de Turismo de porteira fechada? Podendo botar quem ele quer? Ele pelo menos tirou o executivo de lá, né? Que era indicado do Zé Ayrton, e mandaram para a prefeitura, né? Para ser secretário. Então, essa questão da Secretaria de Turismo, Delano, tem que ser muito bem pensada, tratada, porque é um lugar de maior geração de emprego em toda beira de praia. Cara, não pode se isolar também, né? Tem turismo nas serras, tem turismo em Juazeiro, nas serras. Na Serra da Ibiapaba é uma coisa linda o turismo lá. Aqui em Guaramiranga. O Sertão Central tem tido até hotéis, os Inhamuns tem as visitas lá, as fazendas onde tem os pássaros, né? Que vêm mudar aqui de cor. Isso tem uma importância vital. Se você olhar aqui para o Porto das Dunas até o Aracati, você tem uma viabilidade econômica enorme, grandes projetos hoteleiros. Isso tem que ser protegido, articulado. Você tem que manter vivo tudo isso. Para o lado do Camusim também, Jericoacoara. Aí você tem uma secretária de turismo que não conhece nem o dono do hotel, o investidor. Você está falando uma coisa que eu lembro que teve uma entrevista que a gente fez aqui. Na verdade, foi uma conversa, foi antes da entrevista com o Arthur Bruno. E ele estava comentando um pouco, falando dessas diferenças, dos diferentes perfis, e ele falava dessa questão da... As pessoas às vezes falam muito quando o político está num cargo desse, as pessoas tratam uma lógica de que o cargo técnico é necessariamente melhor do que o político, e ele fala, olha, você não pode ter uma equipe toda política, mas que o político ele tem esse trabalho de articulação, dessa capacidade de negociação. Então ele disse que é importante também que um secretário tenha esse trânsito, né? Para você ter essa... Às vezes ele diz que às vezes você bota um técnico, mas se ele não conhece ninguém, se ele não consegue ser recebido pelas pessoas, a coisa não necessariamente anda. Eu estava num hotel em Guaramiranga, Hotel das Nuvens. Uma beleza o hotel. É um Caracas, o dono lá. É um engenheiro e tal, ele gosta de trabalhar com material plástico, ele se acha um cientista, ele é meio pirado. Mas é um cara inteligente e rico. Aí, na mesa, estava um dos sócios da XP, que está investindo 2 bilhões de reais no pré. E veio para Guaramiranga porque é friozinho, passar o fim de semana. É paulista, né? Aí eu perguntei se ele conhecia a secretária de turismo do Ceará. Ele disse, não sei quem é, não. Como é que pode? Tu vir para o estado do Ceará para fazer um hotel de 20 mil reais a diária, fazer um condomínio de casas para milionários, ocupar uma faixa extensa de praia de 2 quilômetros, um projeto, e você não conhecer o secretário de turismo. Nós conhecemos o Elmano, tivemos lá várias vezes, a secretária de turismo conheço. Que é para ser uma operação conjunta. Você tem que discutir mais voos, né? Você tem que trazer mais voos para a região. Estava sentado essa semana com o prefeito de Amontada, Flávio Filho. O pai dele foi 4 vezes prefeito de Amontada. Ele já está na 2ª vez. Lá em Amontada estão fazendo um aeroporto particular dessa rede de hotel aí de charme, o Carmel. Cadê o Estado? Eu vou tentar, o prefeito, eu vou falar com o Elmano, o governador,
para a gente se juntar para fazer um aeroporto que não seja só particular para avião pequeno, que também receba avião grande. A coisa ficou solta. Claro que isso pesou na decisão do governador. Não tenha dúvida que pesou. Agora o governador não precisa queimar ninguém, desgastar ninguém. Olha, eu preciso do cargo. Tem um detalhe... Então, Delano, só, Alberto, tá. concluindo, você conhece esse setor melhor do que eu. É preciso você avançar muito e não colocar umas pessoas que você não vê aptidão para ela. Ela tem limite, a secretária municipal, tudo bem. Mas secretária do Estado do Ceará, que é o maior destino turístico hoje do Nordeste, que tem hoje bilhões de reais de investidores nesse setor. E uma pessoa que não tem qualquer entrada, qualquer entrosamento, qualquer formatura de relacionamento com esse povo que investe bilhões, que gera empregos, que quer a profissionalização do turismo. Então o Estado tem que estar à frente, não correndo atrás. O Estado tem comprovado, muito confirmado, a importância de participar disso aí, porque afinal de contas o setor turístico é um setor onde coisas acontecem sem a interferência ou sem a participação direta do Estado. Roberto citou aqui 2 ou 3 casos da XP, não sei de quem mais, aí do Carmel, e independentemente de uma relação ou de um diálogo com a secretaria ou com o secretário, com a secretária, com a então secretária, foram acontecendo esses investimentos. Imagine se tivesse o diálogo, se tivesse articulação, se tivesse um posicionamento dinâmico do gestor do turismo, ou da gestora do turismo. Talvez a gente tivesse até uma... E é algo que também precisa ser muito bem coordenado com a questão ambiental. O respeito às comunidades, o respeito ao ambiente onde essas comunidades estão instaladas, tanto na Serra, quanto no Sertão Central, quanto na beira da praia. Eu costumo dizer, Delano, que às vezes a gente tem muito tempo no jornalismo, é bom, mas é ruim, né, que a gente envelhece. Eu vi nascer essa questão do turismo do Ceará nas mãos do Cid Gomes. Ele é um estrategista. Não é a política, é o cara ser estratégico. Eu estava lá no Palácio, certa vez, com o Arialdo, e o Arialdo Pinho, que era um grande secretário. Ele pode ser uma pessoa difícil, complicada, mas é um homem inteligente. E, Roberto, nós estamos criando um projeto chamado Novos Destinos. Nós vamos arrebentar. Vão ser praias novas, aeroporto, estrutura. Você vai ver a guinada do turismo no Ceará. Está aí. Está aí. Jericoacoara, Preá, Amontada. Né? É o próprio Aracati. Guajiru. Essa daqui é Fortim. O Guajiru. O Guajiru tem até o Guajiru internacional e o Guajiru local. Né? Então, Delano, há de se respeitar quem tem juízo e inteligência. E depois o Arialdo foi ser secretário de turismo para consolidar todo o projeto. Depois teve o Bismarck, que foi outro secretário excelente. Então essa coisa você não pode dar para trás. Não pode ir para trás. Você tem que estar gente maior ainda. Talvez essa seja uma das mágoas que o Arialdo critica o governo do Estado. Porque o Arialdo tem uma personalidade forte, é rico, não precisa de nada. Então, essa área aí do turismo é fundamental. Como ele falou também, o Roberto, essa questão do meio ambiente e recursos hídricos, que é um debate pobre no Ceará. Só vejo o governador Eumano falando desse assunto. Só vejo isso. Só vejo uma pessoa falar de recursos hídricos no Ceará, chama-se governador Eumano de Freitas. E o Cid Gomes, que fala todo dia também sobre esse assunto. É um assunto fundamental, é a nossa sobrevivência. Literalmente, né? Não é exagero. Trazer para discutir o pessoal da academia, por exemplo, né? Quando Exato. Você tinha, alguns anos atrás, gente extremamente qualificada como Hipérides Macedo, como Cássio Borges, gente que conhecia
o ABZ, vamos dizer assim, do A até o Z desse setor, desse segmento de recursos hídricos, para trabalhar, para a gente ficar aqui nessa lembrança do Roberto Moreira. Algo que é a gente está indispensável. Chegando aqui no fim do nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma provocação. A gente falou que muito da segurança, que já fica claro que é um dos grandes desafios do governador. Quais são o que vocês colocariam como os desafios para o governador nesse último biênio dessa gestão dele, né? Que ele pretende que seja a primeira gestão de duas, pelo menos. Eu vou começar falando as palavras do governador Elmano, juntando ao Lula. O governador deixou claro na conversa dele que ele depende muito do resultado do Lula para a pretensão eleitoral dele. Entendeu assim também, Roberto? Sim. E o Lula não está fazendo a entrega. Isso é ruim, pô, mano. O governador defendeu uma chacoalhada. Usou essa palavra. O Lula tem que fazer uma chacoalhada. Ele quis dizer, eu fiz aqui a chacoalhada. Começou no ano passado com a troca do secretário de Segurança, né? Isso. Meses antes dessa... Casa Civil. A chacoalhada, o Lula vai ter que fazer. Ele está perdendo. E cada dia que passa, vai perdendo mais. Porque a população não confia mais, não acredita. Esse episódio do Pix foi lamentável. Uma falta de comunicação, uma rasteira. Aí depois um ministro da Casa Civil que não tem noção de Brasil, ele só tem noção da Bahia. Aí vai falar negócio de preço, de alimento. O cara colocar para vender mais barato o alimento vencido. Falar na palavra de intervenção. Intervenção na liberdade do comércio. Não é por aí. Não é por aí. Você tem que fazer coisas inteligentes. E, por exemplo, o governador, o presidente Lula, governadores, vamos fazer o seguinte, vamos reativar a Associação das Donas de Casa. Vamos reativar as áreas do Ministério Público, das defensorias que defendem o consumidor. E vamos investigar por que o preço está tão alto. E tem dia, Delano, que no supermercado 1 quilo de cebola é R$1 e no outro dia é 15. Por quê? Então vende pela média. Alguma coisa tem que ser feita. Mas não. Está tudo solto. Tudo solto. E essa característica era do PT. Aí onde eu queria chegar, porque o PT se distanciou do povo. A esquerda se distanciou do povo. Quando você se distancia, você não é visto, você não é lembrado, você vai para o esquecimento. E deixou a direita penetrar. A direita ocupou o espaço. Estava vazio. É como cadeira de governador, né, de presidente, né? Está vazia, vem alguém e senta. Ocupou espaço de uma maneira muito medíocre, né? Vamos dizer assim, porque a nossa direita ela não é uma direita qualificada, como vamos dizer, fazer aqui uma comparação meio boba até, uma direita dos Estados Unidos, ou a direita da França, que você chega lá e você vai ver gente da academia, professores universitários, cientistas discutindo assuntos pelo ângulo da direita. Ou seja, observando, inclusive, a demanda social, que é o que tem de mais relevante em qualquer debate público, qualquer debate político. Você falou da questão do Elmano, eu estava lembrando aqui que talvez essa seja, e a palavra chacoalhada também, seja uma forma muito, muito interessante de o Elmano ter também a sua própria chacoalhada. A chacoalhada dele, Elmano, para salvar o projeto dele, de se desvincular um pouco, tentar ser mais independente do Lula e tocar o barco de uma forma mais solta, mais independente. Eu vi nas palavras do Elmano, Delano, viu, Roberto? Ele trouxe de volta o Cid. O que é que o Cid fez? O Cid prometeu um vazio para o Elmano. Ao dizer que não era candidato mais a nada, que não queria ser mais senador, não é candidato a governador, tudo frase para o vento levar. Mas ele, Cid, disse, eu não participo disso. E o Elmano precisa dele. Como precisa de todos os aliados. Aí o Elmano foi genial. Nós vamos sentar com o Cid, Camilo, Evandro, Roberto Pessoa,
Eunício, não sei o quê, Zezinho, AJ, Domingos. Ele trouxe o Cid, ele não deixou o Cid ficar nesse vazio que ele quer ofertar. E a questão do Lula passa muito por isso. O Mano não citou a deputada Luiziane, né? Nem pode mais, né? A Luiziane ficou no tempo, né? Prendeu-se. A frase do Kassab sobre o Lula é uma frase igual a do Cid em relação ao Elmano. Eu não sou candidato a nada, eu não tenho interesse em ser senador mais, enfim, mas tudo... Porque na política você morre, ressuscita, né? Ganha vida, vem para o topo, vai para o chão de novo. O Cid perdeu a eleição em Sobral. Isso está na alma dele. Para ele, a cidade dele vai ser destruída. E ele não atribui só a ele essa derrota. Atribui ao irmão, que é um cara inteligente, mas é de uma inabilidade incrível nas palavras. Não respeita ninguém. E isso está na dor dele. Mas, porra, porque eu perdi na minha terra? O Cid é uma pessoa decente. Então, a aliança aqui no Ceará, ela tem esse elo com o Cid. Sem o Cid, o elo é difícil. Verdade. Porque vai todo mundo debandar. O Camilo ainda é um pensante que está numa construção de fazer todo o tempo essa união. Mas ele precisa ainda do Cid. O Camilo, a frase do Camilo que a gente gravou, o Felipe Barreto, nosso repórter, gravou com o Camilo, ele falou, quando ele perguntou sobre o Cid, é o meu candidato. Pronto. sem transversar aí. Né? Aí você imagina a reação do Guimarães, né? Em relação a isso. Porque para o PT, assim mais radical, o fim do Ferreira Gomes é ótimo para eles. Só que para o Camilo, que é inteligente, que é uma liderança hoje do Ceará, não é. O Cid ainda é importante. O Ciro é importante, mesmo falando mal. Que agita, cria um ambiente. E eu vejo o link com o Lula. É assim, o Lula sabe que o PT está com desgaste. E o Lula quer apostar no PSB. O Cid sabe disso. Porque o PSB ele já tem a eleição garantida do prefeito de Recife, ganha no primeiro turno lá. Não tem como, não. O rapaz é uma boa. A mulher também ela é boa. Mas ela está no partido errado. Ela está no PSDB, que é um partido embicando, se acabando, atrás de alguém para se escorar, para sobreviver. O PSDB é uma ficção política hoje em dia, né? Então, o PSB pode eleger 5 governadores do Nordeste. Pode eleger. E isso, o Lula faz bem para o Lula. Faz bem. Agora, no Ceará, ele quer reeleger o Elmano, como ele quer reeleger o Jerônimo lá na Bahia. Que são 2 alvos dele interessantes. E o Lula sabe que tem que fazer a entrega. Ele vai se esforçar para isso. Ele nem que tenha que mexer com um amigo dele. Tem 2 grandes amigos dele no governo. Um é o Alexandre Padilha, que passa o remédio dele, e o Haddad, que é cria dele. E ele tinha muita vontade que o Haddad fosse o candidato a presidente da República. Hoje não será. Hoje, né? Como ele disse que a eleição é em 26, né? Uhum. Não tem a entrega. O Haddad não entrega, não sabe se comunicar, não sabe falar. Ele não tem uma voz forte, um conceito de popular. É tanto que ele perdeu a eleição em São Paulo no primeiro turno para a reeleição. Então é um prefeito que não foi bem avaliado do ponto de vista da comunicação, porque ele foi um bom gestor. Mas o Lula vai ser fundamental para a eleição dos governadores do Nordeste. Eu quero agradecer a oportunidade dela, da gente estar aqui.
Bacana. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez ao Roberto Moreira, ao Roberto Marcel, que participaram aqui da gente dessa discussão aqui. Essa foi até mais ampla. A gente saiu de Fortaleza, foi para o Ceará, chegamos aí no Planalto, né? Realmente, mas aí o Roberto aqui fez o fecho aqui, explicando aqui realmente como está entrelaçado, né? E o Roberto Marcel também comentou isso sobre como está entrelaçado o destino aí do Elmano e do Lula, e de como é que o Elmano e quais são as saídas também, né? Como para 2026 nesse cenário aí. E aí surgiu esse outro personagem aí que de repente rende um programa aí também, o que é o Cid Gomes, que está um personagem cada vez mais interessante na política local. O Cid Gomes ficou de vir aqui para a gente conversar. Ótimo. Ele vem aqui, diz que está afim desse debate. Ele acha que existe toda uma confusão nisso. Ele não tem essa pretensão de ser candidato a governador. Não tem. Ele disse que tem outros sonhos. Ele até citou numa rádio Sobral, né? Ele tem realmente uma plantação, acho que uns 200 hectares de eucalipto. No espaçamento de uma planta para outra tem abelha. Com esse novo projeto e muito feliz com isso. Né? Tem também uma plantação de feijão e tal. Ele tem os negócios dele aqui em Caucaia, de armazém. Né? Ele aluga. O Cid tem um grande sonho, ele não quer viver pendurado em dinheiro público. Ele disse que ia botar até um boteco, Roberto. Foi. E ele bota. Aí ele convida a gente para lá. A gente convida ele para entrevista aqui e depois. E se ele botar mesmo o boteco, a gente faz o outro lá. O Cid é uma pessoa simples. Ele não quer viver pendurado em dinheiro público para as pessoas dizerem, aí, aposentado velho do Estado, com 50 mil. Ele não quer isso. Ele quer construir as coisas dele. Porque ele acha que tem capacidade. Ele é um engenheiro, um cara muito bem formado, tem bons relacionamentos. Isso ele tem. E pode ser parceiro. Ele tem à disposição dele uma equipe boa, né? A equipe que trabalhou com ele, inclusive, como governador, dois mandatos. Isso é importante destacar. Ele tem pelo menos indicações boas. Maravilha, gente. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer quem acompanhou a gente aqui no Questão de Opinião, mais uma vez aqui fazendo aqui uma análise desse cenário estadual, cenário nacional. Convidar você aí para nos acompanhar nas nossas publicações, nas redes sociais, dos nossos produtos, né? Audiovisuais, da nossa web rádio e no nosso jornal diário. Muito obrigado.